Bem-vindos ao Clube Privado. Hoje temos como convidada a Inês Pinto. Ela é autora de um livro sobre os azulejos da Casa do Paço, na Figueira da Foz. É funcionária da Câmara Municipal desta cidade, ou seja, da Figueira da Foz. E damos-lhe assim as boas-vindas nesta parceria Diário As Beiras, Foz do Mondego Rádio e Figueira TV. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada. Como acabei de dizer, escreveu um livro sobre os azulejos da Casa do Paço da Figueira da Foz, que tem muita história. E o livro já vai na segunda edição. A que se deve tanta procura tratando-se de um livro temático? É verdade, e mais do que, para além de ser temático, funciona quase como um catálogo da Casa do Paço. Ele tem muita história, é um edifício já com séculos e séculos de história, ele terá sido construído por volta de 1700, e este livro vem do fruto da dissertação de mestrado que eu apresentei em 2013 na Universidade de Coimbra. Este edifício, curiosamente, ele foi classificado como imóvel de interesse em 1967 e, na altura, as entidades consideravam que a sua importância não era a arquitetura do edifício, mas o espólio azulejar. E foi sobre isso que nós fizemos o livro, ou seja, encontramos no edifício quase 7.000 azulejos holandeses de figura avulsa, que são considerados a maior coleção do mundo ainda no seu local original. E talvez também porque o livro tem pouco texto em português, mas sobretudo muitas imagens, torna-se também acessível aos estrangeiros. Por isso não é um livro muito maçudo, não é um livro muito pesado, é um livro agradável e é um complemento à visita que ele disse. Os estrangeiros também têm procurado o livro, têm comprado o livro, apesar de estar escrito só em português, não é? Exatamente. E como é que eles traduzem? Nós temos gostam só de ver as ilustrações? Eu acho que é um bocadinho as duas coisas, porque nós temos folhetos complementares sobre a Casa do Paço, que acabam por ter uma forma ainda mais resumida, mas o texto sobre o edifício em várias línguas, em português, em francês, em espanhol, e acabam por juntar as duas coisas. Portanto, levando o folheto e depois levando o livro... É uma espécie de libreto, não é? Exatamente, é quase isso, é quase isso. A Inês Pinto, ao contrário do que se possa depreender, eu disse que trabalha na Câmara, mas não trabalha na Divisão da Cultura. Não. E é uma pessoa interessada pela questão da cultura, não é? Muito, muito. Eu estou na divisão... Não se sente deslocada? Contingências profissionais assim o levam. O estudo pela história da arte é uma paixão antiga, principalmente o património. Portanto, eu regressei aos estudos em 2010 para fazer esse mestrado nessa área e tive a oportunidade de estar ligada à divisão do turismo entre 2014 e 2015, a meio tempo, porque estou na divisão de educação desde 2007, mas sempre que possível faço colaboração, quer com a Casa do Paço, quer com os serviços da cultura, quando assim o solicito. Muito bem. Regressando à azulejaria da Casa do Paço, qual é a sua verdadeira importância histórica, cultural e artística? Já traçou, de certo modo, já identificou que são exemplares praticamente únicos, mas terão outra história que se enquadre, que justifiquem essa importância que os especialistas lhe atribuem, e eu quero saber qual é essa importância, então, tanto do ponto de vista histórico, como artístico e também cultural, não é? Porque são de Delft, vêm da Holanda, não é? Exatamente. Para já são de uma qualidade enorme para o período em que são produzidos. Comparado com a produção azulejar portuguesa de figura avulsa, cá encontramos azulejos com apenas uma ou outra figura, um castelo, uma cara, como por exemplo vemos em Buarcos, na Igreja da Senhora da Conceição, e ali nós temos em pequenos quadrados de 13 por 13 um painel completo. Ao contrário do que é habitual vermos nos grandes espaços, painéis detalhados, ali nós, para perceber aqueles azulejos, para os compreender, temos de estar à distância de quase de os tocar. A minúcia, o detalhe, a qualidade da pintura é muito elevada para os níveis nacionais àquela época. Depois, pela quantidade que chega até aos nossos dias. Na Holanda, hoje em dia, uma quantidade desta não se encontra, nem mesmo ao nível dos museus, porque é um azulejo que as pessoas iam retirando das suas casas, não davam o valor histórico que hoje têm, e quando remodelavam as habitações iam remodelando também o espólio, iam tirando azulejos e colocando outras coisas. Para além de que o estudo destes azulejos permitiu-me descobrir também o que ali está, através das viagens que fiz à Holanda. Isto porque nós, ao deslocarmos ao local, reconhecemos ainda as características do país, estão ali representadas. As planícies, os monumentos, os canais, os polders, os moinhos para drenar as águas, tudo isso está ali. E depois, a qualidade da pintura permite-nos perceber que não era qualquer pintor que conseguia fazer aqueles azulejos. Tinha que ser um pintor já de grande qualidade. No século XVII, não é? Século XVIII, início do século XVIII. Início do século XVIII. Muito bem. E agora pergunto-lhe o seguinte, ainda acerca dos azulejos da Casa do Paço. Há várias
várias teorias sobre como os azulejos chegaram àquele local, ou mais propriamente, em primeira instância, aliás, à Figueira da Foz. Exato. Mas prevalece aquela versão segundo a qual terá sido uma embarcação que transportava os azulejos que naufragou e deram à costa. Então, se deram à costa, eram de quem? Como é que eles chegaram à Casa do Paço? Como é que isso se processou? Eu não coloco exatamente nesses termos, ou seja, há várias teorias e uma delas é que nós temos o registro nos livros da alfândega de uma fragata holandesa que teria ficado presa nas nossas areias por volta de 1704. E aí sim faz sentido, porque um navio preso nas areias, aliviando a carga, com amarelo consegue sair. Naufragado ao dar à costa, ninguém... Para já os azulejos são pesados, iriam ao fundo. E naquela altura ninguém iria mergulhar para recuperar uma carga. E tantos, não é? Exatamente. Quase 7 mil azulejos. Azulejos. Mas, no entanto, há também aqui outros factos a ter em consideração. O proprietário da casa, na altura, José de Melo e Mendonça, descendente do Dom João de Melo, ele tinha marinhas de sal. E aqui na Figueira já havia comércio de sal com os Países Baixos. Aliás, o Porto da Figueira era extremamente importante na altura na rota cerâmica dos holandeses para o Mediterrâneo. Poderia haver ali uma oportunidade de negócio entre ambas as partes, porque ele viria aqui. Sal por azulejos, não é? Pode ter acontecido. Sal, salário, não é? Exatamente, até porque o sal é utilizado no vidrado, era utilizado no vidrado dos azulejos, portanto era um dos componentes da produção. E os navios holandeses vinham com o lastro, o peso, em azulejos para tentar vender nos países onde queriam fazer trocas comerciais. Portanto, eu não considero que seja totalmente descabido, possa ter sido uma oportunidade de negócio. Não encontramos até ao momento documentos que levem a fazer essas afirmações. Há alguns azulejos danificados, partidos? Há um ou outro, pelo menos? Há alguns, sim, com o passar do tempo, com as utilizações que o edifício teve, mas nós temos a grande maioria em excelente estado de conservação, tirando alguns casos. Alguns cuidados especiais que tem de se ter para se preservar aquele património que ali está? O azulejo carece de um mínimo de limpeza, por exemplo, embora seja uma superfície vidrada. Quanto menos mexermos, melhor, até porque nós fica ao conselho, lá em casa, mesmo os azulejos da cozinha não devem... Acabou de me dar uma excelente notícia, sabe? Não, estamos a falar de azulejos com centenas de anos e em que o tratamento vidrado e de cozedura era completamente diferente. Mas sim, podemos tocar neles, não podemos bater com objetos porque a superfície é muito mais frágil que os dias de hoje, o vidrado é muito mais fino e danifica-se. Ainda assim, nós temos exemplares únicos naquela casa e, por exemplo, mesmo que venha a haver, que não há neste momento, material de apoio expositivo para compreender o espaço, nada como uma visita guiada com um dos funcionários que lá estão para ajudar a descobrir aqueles que são exemplares únicos. Só há mesmo 1 ou 2 exemplares daquele tipo de cena. Muito bem. Portugal, como disse, é um país de azulejos, não é? Exatamente. Temos grandes painéis, grandes ceramistas, grandes pintores que... Embora as estações de metro nem todas elas tenham grandes painéis e são um bom cartaz turístico, não é, para quem nos visita e também para nós, portugueses, que viajamos dentro do próprio país. A pergunta que lhe faço é a seguinte: os portugueses têm a verdadeira consciência desse património que nos rodeia praticamente a todos os sítios onde vamos? Eu acho que aí, em relação ao património azulejar, a Polícia Judiciária tem feito um grande trabalho. Através do SOS Azulejo. Exatamente, que foi instituído este ano o Dia Nacional para a Defesa do Azulejo, 6 de maio, e é um trabalho que vem ser feito sobretudo junto das crianças, mas que as crianças levam o testemunho com os pais. Eu penso que nós estamos tão rodeados de azulejos que acabamos por não ter noção do valor daquilo que nos rodeia. Vamos a Lisboa, vimos imensos edifícios azulejados, mas não temos a noção se é edifício do século XVII, do XVIII, do século XX, passamos e vemos. E os estrangeiros dizem que o nosso país tem um brilho diferente. E talvez também por isso o Governo esteja a fazer um esforço enorme, estão a candidatar o azulejo a património imaterial da humanidade. Os portugueses já têm essa consciência ou começam a tê-la? Eu acho que vão começando a tê-la, com o trabalho que vai sendo feito a nível local e nacional. Sim, mas não será também devido ao facto dos azulejos estarem em todos os sítios que acabamos por desvalorizá-los? Eu acho que é um bocado isso, que foi o que aconteceu precisamente com os holandeses, que leva a que não tenham o que nós temos aqui na Figueira. Ou seja, venderam tudo, não é? Venderam tudo. É um bocado isso, era tão comum, era tão banal que eles deixaram de ter e, por exemplo, os holandeses, quando vêm à Figueira e à Casa do Paço, sabem exatamente o que é que querem ver e vão à procura, enquanto, por exemplo, franceses e ingleses têm informação no posto de turismo e depois vão à descoberta, os holandeses, por norma, sabem exatamente o que é que querem ver. Entramos agora na reta final da entrevista e, mudando de assunto, de azulejos passamos para livros. Qual é o livro que está a ler ou se tem um tipo de literatura preferida? Eu tenho um tipo de literatura favorita, infelizmente não tenho tido muito tempo para leituras,
Mas Quem sim, tem, não é? Exatamente. Quem é que tem agora? Mas eu gosto de fazer viagens no tempo, já que de outra forma nem sempre é possível, e faço através da literatura. E gosto, por exemplo, de romances históricos. Um dos últimos que me marcou foi O Marcador de Livros Malditos, de Marcelo Simoni, que nos leva ao século XIII e faz-nos viajar por Espanha e um pouco pela Europa. É o tipo de leitura que gosto de fazer. E de música? Que tipo de música é que gosta? Música, cada vez mais música clássica. Isso também influências familiares ligadas a essa área. Gosto sobretudo de músicas não cantadas, ajuda-me à concentração. Gosta mais de música do que de canções, não é? É, exatamente. Mas a música clássica também combina e a barroca com azulejos, não é? Também, exatamente, sim. E há representações em painéis de azulejos, precisamente, de bailes, de saraus, de festas. Os azulejos contam histórias também. Muitas. E de música passamos para as viagens. Foi à Holanda. Foi numa dessas viagens que retirou a sua viagem preferida ou não? Que não, curiosamente não. Da sua viagem preferida? Não? Gostei muito de fazer as viagens à Holanda, mas as minhas favoritas foram a Espanha, principalmente a Sevilha. Foi uma viagem de estudo com os colegas da Universidade de Coimbra e marcou-me bastante. Surpreendeu. É muito saleiro, Sevilha. Exatamente. E ídolos? Tem ídolos? Não Ou um ídolo? Não, propriamente. Aprecio trabalhos de determinadas pessoas em determinadas áreas, mas um ídolo propriamente não. Qual foi o momento mais importante da sua vida? O momento que mudou muito a minha vida foi o nascimento do meu filho. Muito obrigado, espero que este também tenha sido um momento importante, não da sua vida, mas da sua carreira enquanto autora, e ficamos a aguardar pelo seu próximo livro. Obrigado por ter estado aqui, Inês Pinto, que acaba de publicar um livro sobre os azulejos da Casa do Paço, que já vai na segunda edição. É funcionária da Câmara da Figueira da Foz e esteve aqui à conversa connosco no Clube Privado. Regressaremos na próxima semana com outros convidados.